Domingo do mês já de novembro. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, todo o capítulo. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como que, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus abra o nosso coração na noite de hoje. Amém. Queridos, hoje à noite nós vamos dar início a uma série de estudos sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Essa é a primeira mensagem. Paulo escreveu 2 cartas a essa igreja. A igreja de Tessalônica, irmãos, ficava na cidade do mesmo nome. A cidade era Tessalônica. O nome da cidade de Tessalônica era uma homenagem a uma moça chamada Tessalônica. Ela era meio-irmã de Filipe, filha de Filipe II, o meio-irmão de Alexandre o Grande. Então, o nome da cidade, ele deu o nome da filha dele, Tessalônica. Quem pode, né, irmãos? Tem uma cidade para chamar de sua. E lá havia um grupo que começou o Evangelho em Cristo Jesus, irmãos, em Atos capítulo 17. Os irmãos vão se recordar que nós acabamos uma série de mensagens sobre o livro de Atos. E lá em Atos capítulo 17 está a certidão de nascimento da igreja de Tessalônica, quando Paulo e Silas, esse Silas, irmãos, é esse mesmo Silvano que aparece aí no verso 1. Silvano aí é o nome latino de Silas. Quando Paulo e Silas estiveram lá na segunda viagem missionária, pregando em Tessalônica, e ele ficou lá há poucas semanas, talvez alguns poucos meses, mas foi um trabalho muito profícuo e a igreja cresceu bastante ali. Então era uma cidade muito forte economicamente falando, era uma cidade que nos dias do apóstolo Paulo contava 200.000 habitantes, o que para a época era grande, tá? Pois bem, lá havia um grupo. E era um grupo religioso, irmãos, essa igreja de Tessalônica, uma igreja que estava dando muito bom testemunho. E gostava muito de Paulo, apesar de Paulo ter ficado muito pouco tempo lá, criou-se uma amizade muito forte, uma igreja muito querida por Paulo e também que gostava muito de Paulo e Paulo muito dessa igreja. Interessante é que Paulo dedica 2 cartas a uma igreja onde pouco tempo ele ficou. Alguns historiadores dizem 3 meses. Pois bem, essa carta foi escrita quando Paulo estava em Roma,
por volta do ano 50 ou 51 da nossa era. Ele escreve essa primeira carta e pouco tempo depois a segunda carta. O que nos chama a atenção na nossa mensagem de hoje aqui, irmãos, é que ele vai falar uma coisa muito interessante. Ele vai dizer, irmãos, que essa igreja, lá no verso de número 7, tornou-se modelo. Uma igreja modelo. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos colocar na tema da nossa reflexão, uma igreja modelo. Uma igreja modelo. E aqui, irmãos, na nossa introdução, a gente pergunta, o que nos vem à mente quando nos vem a palavra ou a expressão igreja modelo? Geralmente a gente vai pensar em um lugar muito grande, um lugar bem amplo, igreja modelo. Igreja modelo também pode nos trazer à mente, irmãos, muita gente, igreja modelo. Muitos líderes, igreja modelo. Igreja onde tudo funciona, igreja modelo. Então tem líderes de crianças, líderes de jovens, líderes de adultos, líderes das senhoras, líderes dos senhores, tem trabalho de casais, trabalhos de ação social, enfim, a gente pensa, igreja modelo. A gente pensa que tem um monte de coral. Coral das crianças, dos jovens, dos solteiros, dos casados, dos viúvos. Um monte de coral. Um monte de gente tocando. Igreja modelo. Uma igreja rica. Igreja modelo. Todas essas coisas podem passar pela nossa mente nos dias de hoje, quando a expressão é igreja modelo. Vamos observar, irmãos, biblicamente, como Paulo vê uma igreja modelo. Vamos observar aqui, irmãos, dentro do texto bíblico, o que de fato, quais são as características de uma igreja modelo. Ultimamente, irmãos, particularmente nesses últimos 5 anos, mas mais especificamente nesses 3 últimos anos, tem uma expressão que está aqui na boca de muita gente, inclusive de alguns pastores presbiterianos. A expressão é igreja relevante. E como se tem falado em igreja relevante? Alguns falam acertadamente o que de fato é uma igreja relevante, e outros não entendem. Outros entendem de forma totalmente equivocada o que é uma igreja de fato relevante. No olhar de Paulo, aquele grupo que ali estava, irmãos, um grupo pequeno, ele diz: vocês são modelo. Vamos observar aqui do que Paulo está extraindo, irmãos, características de uma igreja modelo. A primeira característica que nós observamos aqui de uma igreja de fato modelo, irmãos, é uma igreja que suportava grandes tribulações com alegria no Espírito Santo. Uma igreja que suportava grandes tribulações com alegria no Espírito Santo. Volte o seu olhar para o verso de número 6. O verso de número 6 nos diz: vos tornastes imitadores nossos e do Senhor Jesus, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Observe muito bem, os irmãos vão se recordar quando nós estudamos o capítulo 17 do livro de Atos, quando Paulo e Silas estiveram ali na segunda viagem missionária na cidade de Tessalônica, que houve grande perseguição contra Paulo e contra o Evangelho. Eles pegaram, inclusive, os irmãos vão se recordar dessa expressão, que havia um novo convertido chamado Jason. E Jason foi levado à praça pública e ele apanhou. Ele foi surrado e houve grande perseguição à igreja nascente por causa da conversão de muitas pessoas ao Evangelho de Jesus. E não foi nada fácil, porque o apóstolo Paulo, logo em seguida, aconselhado pelas pessoas que estavam cuidando da estadia dele, disseram: Paulo, é hora de você sair. Pega Silas e vão embora, porque a coisa vai virar, a cidade virou. Há uma grande revolução aqui, é momento de você partir, é melhor você preservar a sua vida, siga adiante. E Paulo foi embora, irmãos, e aqueles irmãos ficaram ali sofrendo. Não, Paulo não estava mais lá, não, Silas também não estava mais lá.
Eles tinham tudo para dizer exatamente assim, algo semelhante. Puxa, quem são esses homens? Que Deus é esse? Que nós cremos nele, que nós ouvimos essa palavra e trouxe uma tremenda de uma perseguição na nossa família, na nossa casa, a ponto de Jason, ele poderia falar isso? Eu tenho que ir a público, eu estou sendo espancado publicamente, tenho que pagar multa ainda, e cadê os líderes? Onde estão eles? Que Deus é esse que me abandonou? Uma igreja modelo, irmãos, não é uma igreja que pragueja contra Deus. Uma igreja modelo, irmãos, não é aquela igreja que se levanta para Deus e diz assim, eu determino isso. Ou uma igreja modelo não é aquela que se levanta e diz, eu não aceito isso. Uma igreja modelo é uma igreja que sabe que a vida cristã ela é feita de muitos percalços. Uma igreja modelo é uma igreja, irmãos, que sabe que quando se crer em Cristo, é a mesma coisa que dizer não para o mundo, e isso não é simples. É ter um padrão de vida diferenciado. É abandonar tudo aquilo que não presta para dizer eu creio no Senhor. O preço é elevado, mas Cristo pagou muito mais do que isso, sofreu muito mais do que isso, o meu Senhor. E o verso 6, ele diz, vocês receberam a palavra em meio a grandes tribulações. Às vezes, irmãos, todos nós somos abatidos pelas tribulações. O vento muda, as ondas se alteiam e elas dão na nossa embarcação. E de repente aquilo que nós tínhamos como firmeza, a gente começa a questionar. Aquilo que nós tínhamos como inabalável, pode já não parecer mais tão inabalável assim. Nós temos que nos reinventar. Precisamos fazer uma reengenharia pessoal, porque tudo aquilo que nós imaginávamos estava na ponta do lápis, no nosso planner, estava tudo direitinho. De repente, vem uma notícia, vem o vento e tudo aquilo se passa. Que Deus é esse? Que Deus é esse que não ouviu minha oração? Que Deus é esse que parece que me abandonou quando eu criei nele? Que Deus é esse que aparentemente virou as costas para mim quando eu abracei ele? Uma igreja modelo, irmãos, é uma igreja que suporta as tribulações com alegria, não praguejando. Verso 6 nos diz, no meio de muita tribulação, com alegria. E isso não é simples. Nunca foi e nunca será. Primeira característica de uma igreja modelo é uma igreja que suporta grandes tribulações com alegria no Espírito Santo. O texto está nos dizendo que eles creram na promessa. O verso 6 diz, eles receberam a palavra. Eles estavam trabalhando, eles estavam se envolvendo na obra. Era um amor absoluto, um amor totalmente envolvente. E eles não abriram mão da esperança. Eles esperavam na promessa do Senhor. Uma segunda característica, irmãos, de uma igreja modelo, é uma igreja que não abria mão de proclamar a palavra da verdade em todo o tempo. Igreja modelo é uma igreja que não abria mão da proclamação da palavra de Deus em todo o tempo. Volte o seu olhar para o verso de número 8. O verso de número 8 nos diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Aquela igreja, irmãos, quando ouviu o Evangelho, aqueles irmãos quando creram na palavra de Deus, e repito, o contexto era de grandes perseguições, a ponto dos líderes, Paulo e Silas, tiverem que sair da cidade, a igreja ficou sem liderança, e eles ficaram ali sustentados pela palavra do Senhor, mediante aquilo que eles aprenderam da palavra do Senhor. Eles não guardaram essas boas novas apenas para si.
nos diz o texto que, além daquela região, Macedônia e Acaia, outros lugares foram alcançados pelo testemunho daqueles homens. Uma igreja modelo, irmãos, é uma igreja que proclama a verdade, é uma igreja que compartilha o Evangelho, é uma igreja que não cala consigo as grandes maravilhas da parte de Deus. Interessante é que o texto aqui, irmãos, no verso de número 8, quando diz repercutiu, esse verbo aí, no grego, ele tem o sentido de uma trombeta soando alto. Ou seja, é algo estridente, é algo que vai longe, é algo notório e notável. E o texto nos diz aqui ainda, irmãos, dentro do verso de número 8, que não somente havia uma proclamação da palavra, mas um exemplo de fé. Um exemplo de fé, não apenas a palavra de Deus, mas a demonstração de fé no meio das tribulações. Não se esqueça do contexto. O contexto é de grandes tribulações, eles guardaram a fé. Nos nossos estudos bíblicos, nas quintas-feiras aqui, nós estamos estudando a carta, a epístola aos Hebreus, e estamos exatamente no capítulo 11, quando há a definição de fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. E nós estávamos trabalhando na quinta passada exatamente a definição de fé, porque há muitas pessoas que confundem o que de fato é fé. Eles acham que a fé é um salto no escuro, e não é. Salto no escuro é um salto no escuro. A fé é uma convicção daquilo que eu não vejo, mas eu creio na promessa de Deus. Fé, ela tem relação diretamente a Deus e às coisas de Deus, não a pessoas ou circunstâncias, mas é aprender a depender única e exclusivamente de Deus. E aquela igreja, por mais que ela tenha ficado pouco tempo sendo doutrinada e discipulada por Paulo e Silas, a igreja entendeu isso. E ela diz, isso é maravilhoso, a minha família precisa saber disso, mas olha, eu tenho um parente em outro lugar, aquele parente meu precisa conhecer aquilo, precisa conhecer o que eu conheci, precisa tomar conhecimento do que eu tomei conhecimento, precisa ter essa fé que Deus me deu e eu quero que ele tenha. É uma igreja que aprendeu, irmãos, a compartilhar essa palavra, a não ter vergonha de falar de Jesus. Uma igreja modelo, irmãos, é uma igreja que compartilha, que fala, que vive esse evangelho, que não tem vergonha de trombetear, de anunciar, de falar, de demonstrar essa fé em Deus, a ponto, irmãos, de eles se tornarem uma igreja de destaque. É aí no verso 8 que eu tiro o tema da mensagem de hoje. Vocês se tornaram um modelo, vocês tornaram padrão, uma igreja que soube ser fiel e suportou grandes tribulações, e uma igreja que aprendeu a proclamar a palavra de Deus. Uma terceira característica que nós observamos no texto, irmão, de uma igreja modelo, é uma igreja que buscava a santificação continuamente. Uma igreja modelo é uma igreja que buscava a santificação continuamente. Volte o seu olhar para os versos 9 e 10. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Observe bem o testemunho da igreja. Uma igreja, irmãos, que quando ouviu o Evangelho, entendeu que todas as suas crenças, que todas as suas convicções, todas as suas crendices deveriam ser colocadas no passado e enterradas, porque agora eles creem em Deus, e não mais em horóscopos, como era comum naquela época, não mais em astrologias, como era comum naquela época. Eles abandonaram as suas convicções, os seus ídolos, as suas certezas de vida. Agora, tudo isso passa a ser passado. E o texto está dizendo, vocês
deixaram tudo para trás. Mas não apenas deixar para trás, mas eles largaram tudo para se envolver na obra. Olha o que o verso 9 nos diz: deixaram tudo para servirdes ao Deus vivo. Vocês se envolveram. Então, ser crente em Jesus não é apenas modismo, não é uma modinha. Eu não vou para uma igreja de modinha, uma igreja modernosa. Eu vou me envolver com o Evangelho de Jesus. Eu sou de Jesus, eu visto essa camisa. Então, as minhas atitudes, o meu atitudinal, o meu procedimento, a minha vida agora já não tem mais a ver com aquilo que era comum no passado, porque eu abandonei o passado. Os meus ídolos, tudo aquilo que eu tinha por bom, por referências, agora não mais. Agora eu descobri a verdade, eu descobri o Evangelho, eu descobri um Deus que ama, que me perdoa. Agora eu vou servir a esse Senhor. Uma igreja modelo é uma igreja que está largando os pecados e está se envolvendo com o novo Senhor. Uma igreja modelo é uma igreja que tem uma autoanálise, que sabe enxergar que tem coisas que precisam ser de fato abandonadas, e é o pecado. A vida fácil do passado precisa ficar lá no passado, porque agora há um libertador, há um Senhor, há uma palavra de libertação, e eu vou me envolver, deixando os ídolos, vos convertestes. Houve uma mudança de direção. O direcionamento agora, irmãos, é para servir a um Deus vivo, não a ídolos mortos. E mantém a esperança. O verso 10 diz: aguardar a volta do Senhor Jesus. Eu acho interessante isso, irmãos, porque há muitos anos, ouvindo um pregador numa cruzada, há muitos anos, ele lançou uma palavra que eu nunca me esqueci. E ele disse: você está vivendo, no meio da cruzada evangelística, ele falou, você está vivendo o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã? Você está vivendo o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã? Uma pergunta impactante. Porque uma das coisas que mais nós nos esquecemos é da volta de Jesus. Nós vivemos como nós fôssemos eternos, e que o Senhor jamais virá nos cobrar dos nossos pecados. A igreja modelo não. A igreja de Tessalônica, essa igreja modelo, sempre estava em mente que Jesus vai voltar. Portanto, a vida era diferente, o dia a dia era diferente, o testemunho era diferente. Por isso tornaram-se modelos. Igreja modelo é uma igreja que suporta grandes tribulações, que proclama a palavra e busca a santificação constantemente. Uma igreja que aguardava a volta do Senhor Jesus. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, muito se tem dito sobre igreja padrão, muito se tem falado sobre igreja modelo. Certamente os irmãos já ouviram muitas coisas sobre igreja boa, igreja legal, igreja referência ou igreja relevante. Certamente os irmãos já ouviram muitas coisas, certamente os irmãos já frequentaram muitas igrejas, visitando ou sendo membros no passado. Ou quando alguém fala, olha, fala para mim uma igreja legal, uma igreja boa pra caramba. Aí alguém pode dizer, igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja A, B, C. Lá tem muita gente, lá tem muito ministério, lá tem muito isso, lá tem muito aquilo. Irmãos, quando Paulo olha para uma igreja simples e pequena, como era de Tessalônica, ele diz: vocês são modelo. Vocês são modelo não porque vocês são grandes. Vocês são modelo não porque vocês são fortes. Vocês são modelos não porque vocês são ricos. Não porque vocês têm abundância de dons e servos, mas porque vocês entenderam o que é ser crente em Cristo Jesus. Porque de fato eu vejo em vocês uma fé tão grande, a ponto de eu não ter que falar nada mais para vocês. Olha que testemunho, irmãos.
Vocês entenderam o que é fé, vocês se converteram mesmo, vocês estão servindo, vocês passaram apuros terríveis e guardaram a fé. Vocês sabem atravessar mares bravios, vocês souberam enfrentar grandes tribulações, vocês são modelo. Vocês proclamam essa palavra, vocês não se envergonharam, vocês falam, vocês testemunham, vocês vivem essa palavra, vocês são modelo. Vocês abandonaram o passado e querem uma nova vida com Jesus. Vocês são modelo. Irmãos, que nós sejamos igreja modelo. Igreja não é prédio, isso aqui é apenas um edifício. Igreja não é placa, igreja é você, igreja sou eu. Nós somos igreja do Senhor. Templo não salva, placa menos ainda. Como vimos hoje Isaías falando ao povo de Israel: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Deixe o perverso o seu caminho e volte-se para Deus. Isso é igreja modelo. Que tenhamos nós em mente, irmãos, o que a Bíblia diz sobre igreja modelo. Não o que os outros dizem de igreja modelo. A nossa referência não é o outro, não são os outros. A nossa referência é a palavra do Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Que você e eu sejamos essa igreja modelo, em nome de Jesus. Amém.